Olá, meus amigos, olá, meus companheiros, graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, para a glória de Deus. Somos do Ministério Portadores de Vida, temos uma palavra de vida para você, neste momento, nesta hora. Uma simples reflexão, porque Deus tem falado conosco. Somos muito gratos por todos os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Coisas grandes o Senhor tem feito e maior ainda vai fazer na minha e na sua vida. Graças a Deus. O desejo da minha família, nosso desejo e também o desejo de Deus é que você esteja gozando da mais perfeita paz do Senhor e com muita boa saúde também. Tá bom, meus queridos? Tá bom, meus amigos? Companheiros, graças a Deus. Você que não é inscrito em nosso canal e está nos acompanhando nesse momento, se inscreva em nosso canal. Por favor, se inscreva, comente, divulgue, ajude-nos a levar a palavra do Senhor a este mundo, a esta nação que tanto precisa. Existem tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra motivadora, inspiradora, E hoje nós temos essa ferramenta muito útil, a internet. Então, graças a Deus, seja você também um portador da vida, viu? E Jesus, a Bíblia nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos deixar Deus feliz, vamos deixar Jesus feliz. Tendo esse tipo de atitude, uma das atitudes é levar a palavra do Senhor que deixa Deus feliz. Vamos deixar Deus feliz para que nós possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito. Tá bom, meus queridos? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu sei que você é um portador da vida também. Louvado é o nome do Senhor, nosso parceiro nesta caminhada. Profetizo bênção na sua vida, viu? Na sua casa, na sua família, tá certo? Muito obrigado por estar nos acompanhando, por estar divulgando, comentando acerca de Deus junto conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida, viu? Você é uma bênção na mão de Deus, tá certo? Graças a Deus. Vamos fazer uma reflexão, meus amigos. Eu quero ler aqui Livro dos Salmos, Salmos número 102. Salmos número 102, graças a Deus, eu quero ler a partir do verso 18. O salmo inteiro é um salmo maravilhoso, É um salmo maravilhoso, Onde o salmista, na sua aflição, recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e reconduza a terra. É um salmo onde o salmista se derrama o seu coração de forma copiosa, onde ele se expressa para Deus e coloca as suas condições, ele mostra a condição que ele está sentimentalmente, até mesmo física. O sofrimento foi tão na vida do salmista, nesse momento, nesse salmo aqui, que ele apresenta as suas condições físicas diante de Deus, diante do Senhor, dizendo que a sua carne pega aos ossos, sabe? Fica sem apetite de comer. O sofrimento foi tamanho em ver o seu povo daquela forma, daquela maneira, que às vezes nós sofremos tanto, meus amigos? Perdemos até a fome, Só choramos, ficamos desesperados e ninguém nos ajuda. Pedimos ajuda para um, ajuda para outro, ninguém nos socorre, mas nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Foi dessa maneira que o salmista se expressou, Olha o que ele diz no versículo 9. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrima a minha bebida. Olha aqui, no verso 11, olha o que ele diz. Os meus dias são como a sombra que declina, como a erva me vou secando. É verdade, olha a situação que esse homem chegou. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadecer dela, o tempo determinado, já chegou. Olha que verso lindo, que verso maravilhoso. Maravilha, meus irmãos? Olha que verso lindo. Depois de todo esse sofrimento, ele se declarando o seu sofrimento, declarando a sua angústia em ver o povo naquela situação, naquele cativo,
Ele desesperado, angustiado, sofrendo muito, mas ele diz assim, mas os seus dias são como sombra que declina, né? E como a erva me vou secando. Aqui no verso 13 ele diz assim, ó, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Meus queridos amigos, saiba que o Senhor está atento para ouvir o gemido dos presos, soltar aqueles que estavam sentenciados à morte. Existe um tempo determinado. Tudo tem um tempo. Né? Como diz o pregador no livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo na vida. E eu sei que às vezes nós passamos momentos difíceis na nossa vida, momentos angustiosos na nossa vida, e a situação, o desespero é tão grande que parece que não vai terminar nunca essa prova. Parece que essa prova vai continuar. O sofrimento, o desespero é muito. Né? De todas as formas, de todas as áreas nós passamos por esse tipo de sofrimento. Né? Existem pessoas que são depressivas. Existem pessoas que sofrem de depressão. Estão sofrendo aí. Às vezes por uma desilusão amorosa. Né? Por uma frustração. Não conseguiu alcançar um objetivo na vida que ela tinha colocado para alcançar. E por infelicidade. Às vezes nem fracasso dela foi, é porque não é o tempo de ela alcançar esse objetivo. Às vezes essa pessoa nem fracassou, não foi por fracasso dela, ela lutou, ela se esforçou, ela estudou, ela se dedicou, mas não era o tempo de Deus. Talvez não era nem aquilo que Deus tinha para ela. E ela se vê frustrada, por quê? Porque colocou no coração, não, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar isso. Então são pessoas que sofrem por não alcançar os seus objetivos. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui neste momento que estão sofrendo nesta hora. Estão desesperadas nessa hora porque não alcançaram os seus objetivos. Estão frustradas. Estão deprimidas, tristes, né? Já não tentam mais lutar, pensam que Deus só tinha aquilo para ela, mas na verdade aquilo que você pensou, planejou, diz a palavra do Senhor, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. É. Da mesma forma também existem pessoas que estão acometidas de uma enfermidade, estão passando por um momento de desespero, estão enfermas, ou vendo alguém que ela ama enferma e ela não pode fazer nada. Tudo isso daí causa a pessoa, leva a pessoa à angústia, ao desespero. Tudo isso daí. Existem pessoas, existem mulheres que sofrem com o marido. Um marido agressivo. Não é verdade? Um marido agressivo, espancador. Um marido pouco compreensivo. Existem mulheres que estão sofrendo muito com isso daí. Não tem para quem contar os seus segredos. Não pode contar com o marido. Ela tem medo do marido. O marido sai para trabalhar, ela fala, glória a Deus que ele saiu, porque eu não vi a hora que esse homem fosse trabalhar. Quando deveria ser o contrário. Não que ele não deveria trabalhar, mas ela deveria sentir prazer na presença do seu amigo, do seu marido na sua casa. Mas existem mulheres que não têm prazer ter o marido dentro de casa. Existem mulheres que não sentem prazer ter o marido dentro de casa. Os filhos ficam com medo quando esse homem está dentro de casa. Os filhos ficam com medo. Porque não sabem a reação dele. É um homem explosivo. É um homem explosivo. É um homem que não tem calma com nada, não tem paciência com nada. Ele pensa que o papel é só prover. Ele traz o alimento ali para casa e tá bom demais. Quando na verdade um casamento abrange muito mais do que isso. No Evangelho de João, no capítulo 2, um dos primeiros milagres, o primeiro milagre que Jesus operou, Jesus foi convidado para um casamento, lá nas bodas de Caná. Ele foi convidado para esse casamento. Né? Agora imaginem só, a história
os irmãos conhecem, as pessoas conhecem essa história, mas chegou na hora do casamento, o vinho acabou. O vinho acabou. E o vinho naquela época, se faltasse vinho naquela época, os noivos iam passar vexame. Iam ser envergonhados. Porque o vinho, era muito importante ter o vinho para servir para os convidados naquele momento, naqueles tempos, naqueles dias. Era sinal de que eles estavam sendo muito bem recebidos. Então o vinho acabou. E quando o vinho acabou, e se Jesus não estivesse lá? Jesus foi convidado para aquele casamento, para estar lá. E se Jesus não estivesse lá, o que seria? Ó a vergonha, ó o vexame. Assim é. Assim é. Existem casais que não convidam Jesus para estar no seu casamento. Primeiro, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não somos nada, nós não vamos a canto algum. Tudo vem de Deus. E aquele casal convidou Jesus para o casamento. E quando aconteceu aquela situação no casamento, Jesus foi a solução. Identificar o problema. Olha, não tem vinho. Quando você identificar o problema no seu casamento, o problema na sua família, isso é para, eu estou falando do casamento, mas convidar Jesus é para qualquer ordem da nossa vida. Convidar Jesus para participar das nossas finanças, convidar Jesus para participar, estar junto conosco lá no local onde você trabalha, junto com você no local onde você trabalha, na escola. Convidar Jesus para estar entre a sua parentela, na rua onde você mora. Porque quando Jesus está, nós somos livres de passar por vexames. Aquela mulher ia passar por aquele casal ia passar por um vexame muito grande. Acabou o vinho, que vergonha. Que existem muitos casais que dão vexames porque não tem Jesus, não convidam Jesus para o casamento. Existem muitas famílias que dão vexame para aqueles que estão de fora vendo, porque a Bíblia nos fala que nós temos que ser como carta lida. E nós somos observados, todos nós servimos a Deus, somos observados a todo instante, a todo momento. Nós temos que ser um exemplo aqui. Somos muito cobrados. Quando um fora da lei, que eu digo, um fora da lei comete um crime, pouco se comenta. Pouco se comenta. Agora vai você que é servo de Deus, que é fiel a Deus, que é dizimista fiel, que tem o seu compromisso na igreja, que prega a palavra. Vai você falhar para você ver. Olha lá, tá vendo? Olha lá, olha o crente lá. Olha a crente lá. Não é assim, irmã? Lá na firma onde você trabalha? Todos falham. O homem é passivo de erro, todos falham. Agora vai você falhar, vai você errar para você ver. Parece que o peso é maior. As consequências são maiores. Parece que a acusação é imediata. Então é necessário convidarmos Jesus. Tá bom, meu querido, minha amiga? Tá certo? Mas como nós estávamos dizendo, então o sofrimento ele vem de uma forma tão grande que existem pessoas que estão nessa situação. Mas o tempo de cantar chegou. Foi por o tempo determinado. Já chegou. Foi só por um tempo. Esse sofrimento tinha um período para durar. Nada dura para sempre, somente as misericórdias. Nem a ira do Senhor dura para sempre, diz a palavra. A ira do Senhor não dura para sempre, mas a sua misericórdia dura para sempre. Então já passou esse momento de sofrimento na sua vida. Sua família. Fique em paz. Acredite nessa palavra. O tempo de você cantar já chegou. O tempo da alegria já chegou. O tempo do Senhor exaltar, levantar a sua cabeça, curar as suas feridas, te libertar, já chegou. Quem não se lembra da história de José? Que começa lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 35. Quem não se lembra? José passou por um período muito difícil na sua vida, mas tinha um tempo determinado.
porque havia uma promessa a ser cumprida na vida de José. José não poderia sofrer para toda a sua vida, porque a promessa tinha que se cumprir. E quando chegou no tempo determinado, Deus o exaltou. Deus deu livramento para José. Deus ergueu a sua moral. Não foi assim a história? Deus o honrou lá naquela terra, onde ele foi tão humilhado, escravizado, mal entendido, acusado, apontado. Levantaram calúnias contra José. Mentiram a respeito da sua vida. Ele foi mal entendido, mal interpretado. Pagaram o mal com o bem que ele fez. E você acha que Deus não estava olhando tudo? Você acha que Deus não olha para você? Você acha que Deus não vê o seu sofrimento? Da mesma forma, Deus viu o sofrimento de José. José era justo. Estão me entendendo, meus irmãos? E o tempo de cantar chegou, o tempo determinado daquele sofrimento na vida de José passou. Chegou um período e Deus se lembrou de José. Deus não esquece. Não é que Deus tinha esquecido. Quando fala Deus se lembrou de José, não é que Deus esqueceu de José. É porque tinha o tempo para Deus agir na vida de José. Deus não esqueceu de você. Mas Deus se lembrou de mim. Então Deus esquece? Claro que não. É o tempo. Porque Deus determina um tempo para todas as coisas. Deus tem um propósito durante esse tempo de sofrimento que você está passando. Deus é mãe. Então Deus tem prazer no seu sofrimento? Claro que não. Deus tem prazer em lhe ensinar, lhe educar, lhe instruir, nos instruir durante esse processo de sofrimento, esse processo de prova que nós passamos na vida. É o momento que nós temos que aprender com Deus. Ali o Senhor vai dizer, a Bíblia fala, que ali nós vamos desenvolver a nossa paciência. Ali é uma oportunidade para a nossa fé crescer. Ali é realmente onde o Senhor vai ver onde é realmente que está a sua esperança. A nossa esperança. Quando o Senhor falou assim, vou levar esse povo para o Egito, e eu vou saber o que realmente está dentro do coração, vou levar esse povo para o deserto, eu vou saber, e lá saberei o que realmente está dentro do seu coração. Para ver se eles me amam ou se não me amam. Para ver se eles me querem ou não me querem. Então há um propósito com todo esse sofrimento. E às vezes nós não percebemos que nós estamos sendo lapidados ali. Jacó sofreu muito. Olha a vida que Jacó passou lá com seu sogro. Labão. Olha a situação. Com os filhos de Labão. Acusado de bandido de novo, perseguido pelo sogro, arrancaram o couro de Jacó para ele adquirir o direito de casamento com as filhas de Labão, exploraram ele, mas ele passou esse período ali glorificando a Deus, falando com Deus, e o tempo determinado do sofrimento dele passou. Quando passou, Deus falou com ele, volta agora para a sua terra, porque eu vou te exaltar. E ele teve um encontro com Deus. E algo maravilhoso aconteceu na sua vida. Sua vida foi mudada e transformada. Tá certo, meu amigo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Tá bom? Que você venha entender, que nós venhamos compreender e entender este tempo determinado por Deus na nossa vida. Tá? Já chegou já, viu? O momento de você cantar o hino da vitória já chegou. Tenha isso em mente, tá? Tenha fé. Eu creio que você aprendeu, que você está aprendendo. Deus está te vendo, Deus está te olhando. Você não está sozinha, não. Tá bom, meus queridos? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero contar um testemunho aqui para vocês, meus amigos. Eu conto testemunho das pessoas. Deus, eu quero contar um testemunho também acerca da minha vida. Deus está fazendo coisas grandes na minha vida. Olha, meus irmãos, eu sei que os irmãos têm orado por mim. Eu sei que os irmãos têm intercedido por mim. Eu sei que os irmãos têm buscado a Deus pela minha vida. Eu estava desempregado. Fiquei um bom tempo desempregado, não encontrava emprego, está difícil. E nós ficamos
não abatidos, mas tristes, porque a gente quer cumprir a nossa obrigação civil. A gente quer cooperar com a obra de Deus, a gente quer ser dizimista ao Senhor, né? E eu estava desempregado. Tem os nossos compromissos para a gente saldar, os filhos, tem a esposa, as contas. E eu fiquei um bom tempo parado, mas sempre orando a Deus, né? E passando por esse período aí, meus irmãos, só Jesus. Mas era um tempo determinado, tinha um tempo para durar. E graças a Deus, Deus se lembrou de mim. Não é que Deus tinha esquecido. Quando Antônio disse para os irmãos, não, é porque o tempo determinado já chegou. O tempo de Deus chegou na minha vida, em que as portas se abriram para mim. E Deus abriu uma porta de emprego para mim, graças a Deus, muito simples. Mas é de Deus, é na simplicidade que Deus age. Eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus. Porque Deus abriu, agora são 4 horas da manhã. Minha esposa está preparando lá a marmita para me levar. Olha que maravilha, que gostoso, um pai de família sair para ir trabalhar. Louvado é o nome do Senhor. E Deus vai fazer isso na sua vida também, meu amigo. Você, pai de família, você que está passando por esse momento, por essa dificuldade, Deus vai abrir as portas para você também. Tenha fé, não desista não, é um período que você está passando, Deus está tratando com você. E nós aprendemos a esperar em Deus, graças, louvado é o nome do Senhor. Não tem faltado nada na nossa casa, Deus tem suprido as nossas necessidades. Está compreendendo? E eu glorifico a Deus, então eu estou dividindo a minha felicidade com os irmãos. Agradeço aos irmãos que oraram por nós, que oraram pela minha vida. Sou muito grato, viu, pelas suas orações. Louvado é o nome do Senhor por tudo isso. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Eu tenho certeza que Deus também vai fazer isso na sua vida. Esse é o testemunho que eu queria dar aos irmãos. Graças a Deus. Daqui a pouco eu saio para trabalhar. Agora os irmãos vão me ver um pouco menos aqui. Não que eu vou deixar de estar com os irmãos, mas minha esposa agora vai estar mais assídua aqui no canal. Tá, irmã Maria? Que é uma bênção também. Mulher de Deus. Mulher de Deus. Agora nós temos que remir o nosso tempo agora. Tirar esse tempo e ir lá na firma, na empresa onde eu trabalho, buscar o Senhor, pedir para que o Senhor venha falar conosco, comigo, para quando chegar aqui, estar falando com os irmãos, estar pregando para os irmãos, pregando para esse povo que nos ouve, trazendo uma palavra amiga, uma palavra companheira, profetizando na vida dos irmãos, na vida da igreja, no seu ministério, na sua família. Tá bom, meus queridos? Continue intercedendo por nós, tá certo? Eu quero dizer que eu amo a cada um dos irmãos. Receba um forte abraço meu, muito bem apertado, Diácono Carlos, tá? Esse que vos fala, tá bom? Um beijo no coração e que vocês tenham uma excelente semana, tá? Um excelente dia. Que o Senhor, Deus respondeu às minhas orações. Deus trouxe uma notícia favorável. Eu estava ali meio tristinho, mas diz a palavra do Senhor que a boa notícia alegra o espírito. É o final de ano onde as empresas tudo mandam embora e ligaram para mim. Eu cheguei lá no RH da empresa, eu falei assim, olha moça, muito obrigado pela empresa ter se lembrado do meu nome, do meu currículo. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por essa oportunidade de emprego que essa empresa está me dando. Em um período tão difícil, numa época tão difícil que o Brasil passa, que a nossa cidade passa, né? Esse desemprego, esse índice de desemprego, essa taxa de desemprego muito alta mesmo. E Deus abriu a porta. Mas para Deus não tem crise. Nós servimos, nós somos diferentes. Para Deus não tem crise, não. Não. É na crise que nós crescemos. É na crise que nós prosperamos. É em tempo de crise que o povo de Deus cresce. A igreja cresceu, a igreja primitiva cresceu em tempo de crise, persegue. Quem não se lembra da história da igreja? Livro de Atos dos Apóstolos, naquele tempo de crise que a igreja passou, foi o período que a igreja mais cresceu, mais conheceu a Deus, mais viveu de Deus, mais se aproximou de Deus, mais pregou Deus,
mais senti Deus, mais foi tocada por Deus. Louvado é o nome do Senhor. É em tempo de crise, foi nesse tempo de crise que eu tive experiências profundas e marcantes com Deus. Eu experimentei o cuidado de Deus, o agir de Deus na minha vida. Oh bendito, é em tempo de crise, meu irmão. Vamos crescer, é em tempo de crise que nós conhecemos Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Oh bendito, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Tenho dito, meus irmãos, é isso, para a glória de Deus. Louvado é o nome do Senhor, é em tempo de crise que nós conhecemos a Deus. Tá bom, meus queridos? Fiquem em paz, tenham um excelente dia, saiba que as portas estão se abrindo para você também. Tá certo? E nesse tempo de crise aí que você está passando, é que você está crescendo mais para Deus. Deus abençoe, um forte abraço, fique em paz, continue intercedendo por nós, pelo meu ministério, pelo nosso ministério, pela minha esposa, Ministério Portadores da Vida. Seja você também um portador da vida. Comente, se inscreve no nosso canal, ajude-nos, divulgue. E eu tenho certeza que coisas maravilhosas, ainda mais o Senhor fará por todos vós. Tá certo, meus amigos? Deus abençoe, um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Tchau, até a próxima.